Temos a grata satisfação de receber aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação, nesse podcast do Jornal Comércio, Ayrton Maltauro Filho, seu Ayrton, meu amigo, meu colega de profissão. Prazer. Que bom que o senhor está aqui, tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo. Sou bem-vindo. Estou sentindo no seu olhar, na sua expressão, do Zanetti e de todo o pessoal quando eu cheguei. Senti que sou bem-vindo. Bom dia para vocês, com muita alegria, com prazer, que me faço presente nesse instante. Você conhece muito da minha vida, do rádio, do jornalismo, e venho com o maior prazer atendendo o seu convite. Você me falou que os dinossauros do rádio estão passando por aqui, e eu até pensei em fugir, porque eu confesso a você, já aqui com meus amigos, que eu estou um pouco desativado. Eu, desde que parei com o rádio, em 2019, parei mesmo. Então, fiz uma entrevista aqui e, às vezes, quando estou aqui, tem uma reportagem, alguma coisa, alguém me entrevista. Assim, um papinho rápido. Mas estou desabituado do exercício do microfone, do exercício do raciocínio, porque o rádio, o jornalismo é raciocínio rápido, você sabe do improviso, e é preciso que se tenha ele sempre presente e permanente na gente. Então, eu não sei se eu conservo isso, vocês me perdoem. Qualquer deslize, põe no crédito, põe por conta da idade, e que é um dinossauro que está por aqui. Um prazer imenso em estar com vocês. Imagine. Vamos começar assim, 2019, quando o senhor decidiu encerrar a carreira aí no meio radiofônico. Por quê? Foi a saúde? Chegou um tempo que, cansei, quero curtir um pouco mais a vida. O porquê dessa decisão? Exato, foi bem misto. Eu me aposentei, na verdade, das minhas atividades oficialmente, em 2002. Certo. Mas eu sentia que não era o momento de parar. E continuei em todas as minhas atividades, trabalhando, rádio, a revista, a televisão, fazendo aquilo que eu gostava. E as minhas assessorias, que sempre estive presente, você sabe. E eu achei que dava para conciliar a minha saúde, o meu tempo que eu encontrava disponível, a minha disposição, que naquele tempo eu não tinha cansaço, para dar uma preparada para quando eu me aposentasse estar com, pelo menos, se não rico, pelo menos que desse para viver melhor. E foi assim que fui até 2019. Mas nesse meio do caminho, houve percalços. Eu desenvolvi um linfoma, como você sabe, um câncer. Eu fiz 3 anos de quimioterapia, então, na ocasião, aquilo me debilitou e tem reflexos até hoje, porque a saúde sabe como é que fica. Quando terminei a quimioterapia, uma semana depois eu fui internado e tive que abrir o coração em emergência, numa situação totalmente desesperadora. Fui fazer um exame e fiquei na mesa de operação. Colocaram 2 pontos mamários, mas não vamos entrar em detalhe. Sim. Então foram os percalços que abalaram um pouco a minha saúde. Mas Deus me ajudou, foi bom comigo, me recuperei e continuei atividades. E em 2019... fui sentindo aos poucos, Jaque. Era a hora de eu dar uma repensada na minha vida. Vi que rico não ficaria. Rico não ficaria. E nem precisava. Sim. Com o que eu já tinha conquistado, eu achei que não dava para a gente viver sem incômodos. Não preciso ter aquela vida que você imagina lá. Não fiquei rico. Vamos nos contentar com o que Deus nos proporcionou. E foi assim que eu entendi. Saúde um tanto abalada, o espaço profissional encurtou, não vou negar. Nós estávamos falando agora, Jaqueline, que o profissional, o jornalismo mudou, o rádio mudou, o rádio foi o que mais mudou, radicalizou praticamente a mudança no rádio. Aquele rádio que eu conheci não existe, ele faliu, foi embora. Há um novo rádio que também ainda está procurando se adaptar, né? Um rádio que está procurando seu próprio espaço, pelo que eu estou observando aí, ante as mídias, ante
tudo, A tecnologia. o digital, a tecnologia que aí está, o rádio tem que se reinventar e está se reinventando. É por aí o caminho. Mas eu senti em 2019 que eu tinha que dar uma baixada. Aí surgiu a oportunidade de... Eu tenho 2 irmãs morando em Balneário Camboriú. E venha para cá, eu sempre gostei de praia. Digo, vamos para lá. Falei, fui abandonando, cortei tudo. Fui me desligando de um, de outro. Espaço, não vou negar, eu já não encontrava o mesmo espaço nas minhas atividades. Porque a cada ano surgiam novos profissionais, brilhantes promessas pela frente. E você sabe, o veterano, ele vai até um ponto. Mas o rádio exige uma modernização. E às vezes a gente não está preparado para essa modernização. Eu senti que era hora de eu desacelerar. Vá curtir um pouco tua vida, cuidar da saúde enquanto dá. Sim. E foi o que fiz. Parei. Com o rádio, parei por completo na ocasião. Dá muita saudade ainda, seu Ayrton? Como que foi esse processo? Olha, Jaque, dá. Não nego. Gosto. O rádio moveu a minha vida toda. 55 anos, né? Eu não fiz essa conta. 55 anos. Eu não fiz essa conta, né? Mas foi uma vida. Provavelmente quase a idade mais do que a idade dos meus filhos, eu vivi no rádio, né? Então, movido pelo rádio, adoro o rádio, sempre gostei. Só que o rádio que eu conheci não podia permanecer daquele jeito. Foi se transformando, como eu me transformei. Eu fui obrigado a me adaptar, senão eu era, como o pessoal diz, atropelado. E conseguimos nos manter, trabalhando, nos revigorando. Tivemos uma vida saudável, cultivamos uma carreira que alguns dizem que têm saudade do nosso tempo. Pois eu lhes confesso, eu tenho saudade do tempo também e tenho saudade de vocês. E assim é a vida da gente. Seu Ayrton, 55 anos, né? No microfone. A sua trajetória começou na nossa saudosa Rádio Difusora União e terminou também. Isso também era um desejo do senhor, né? Terminar a sua carreira no rádio, aonde começou, é isso? Perfeitamente. Embora, eu não sei se você vai me perguntar, mas eu posso antecipar. Vai lá, fique à vontade. Eu comecei em 64, 15 de janeiro de 64. Eu havia feito aniversário no dia 11 de janeiro e na mesma semana meu pai, que era amigo do diretor da Rádio União, me deu esse presente. Eu vivia cantando, falando que nem radialista pelos campos. Mas o senhor já tinha vontade de trabalhar em rádio. Isso que eu estou dizendo. Eu, com os 15 anos, quando eu fiz 15 anos, eles me vinham cantando, eu ia nos programas de auditório de rádio, essas coisas assim, falando como locutor pelos cantos. Até futebol eu escutava, no tempo do futebol do rádio, saudoso, o apogeu. Eu gostava dos grandes nomes, ouvia e ficava pelos cantos, né? Aí o pai um dia fez uma surpresa. Eu fiz aniversário dia 11, dia 15, ele me levou a falar com o Carlito Jagmin, que era o diretor da Rádio União, saudoso Carlos Jagmin, uma profissional da mais alta qualidade dos antigos, mais antigo que eu. E fiquei lá, mas não entrei como radialista. Entrei como faz tudo. Faz tudo. Me deram, um gurizinho, um espirro de gente, com 15 anos, eu era muito magro. Eles me colocaram lá como faz tudo. Eu ia comprar o lanche do pessoal. Eu não estava fazia alguma coisa para a rádio que precisasse, mas não como radialista. Não no microfone. Não, nem até que começaram a me soltar na sonoplastia. Mesa de som. Né? Hoje não se usa mais o termo, né, Jaque? Sim, antigamente tinha o sonoplasta. Mas era o sonoplasta, naquele tempo era um locutor trabalhando em frente ao sonoplasta, separados pelo vidro, pela cabine, né? E era assim. Então, quando me colocaram a primeira vez na rádio, eu quase desmaiei. Tremia, imagina o meu tremor, a emoção que tomou conta de mim, porque era tudo
que eu mais queria. Mas não imaginava que ia acontecer isso na minha vida. E então, dali em diante, eu me firmei, sonoplasta. Um dia um amigo, um colega de rádio faltou 2 vezes. E a rádio, de repente, eu estava em casa e foram me buscar para ir cobrir o horário dele, que não tinha sonoplasta, um sábado à noite. Eu fui e não saí mais. Fiquei como sonoplasta provavelmente 2 anos e pouquinho, até que também houve mudanças, o rádio, e até que me veio a primeira chance de microfone. Também, voz nunca tive, eu sei que eu tenho uma voz, só não é fanhosa, mas que não é das mais, não é grave, não é das mais atraentes a minha voz. Eu sei como é que é, eu reconheço, mas talvez gostavam do estilo que a gente... Nunca fui de impostar a voz, sabe, Jaque? Eu nunca gostei de impostar a voz. E colocava o meu natural. Aliás, nem sabia impostar, porque era fininho, então não dava para impostar. E foi ali o meu início na carreira do rádio, que passei por todas as etapas que você imagine dentro da rádio. A Rádio União tinha... Eu comecei, daí fiz a sonoplastia, discotecário, programador. Não sei se existem ainda. Não existe. Agora é um pouco diferente, vai mudando, né? Mas tem ainda. É que, na verdade, a tecnologia nos ajuda muito hoje, né, seu Ayrton, né? Essa parte de programação. Aquele tempo era uma sala maior que essa aqui, com as estantes, e onde ficavam guardados os discos, a mesinha, uma máquina de datilografia, e ali você produzia a programação da rádio. Produzia não, reproduzia, porque eles te davam toda a programação estipulada, horário, punha ao lado o nome do locutor, essas coisas assim. Certo. Então, fui programador, fui discotecário e fui pegando gosto. Daí se apaixonando. Aí eu fui vendo como é que era o noticiário. Ficava encantado em ver os grandes do rádio fazer o noticiário. Aqui nós tivemos nomes que vieram de outros centros, como você sabe. Sim. Então você ficava embevecido, olhando como é que era, como é que a notícia era gravada e reproduzida para o papel, como é que a gente traduzida para o papel. Sim. Então foi ali que a gente foi ganhando, até que veio a primeira chance no microfone. Aí já migrou para o jornalismo ali, nas notícias? Não, Jaque, não. Quando quem me deu a primeira chance no jornalismo, no rádio, no microfone, por uma questão de justiça, foi a Maria da Luz Augusto, a Lulu. Um fato que ninguém sabe, Jaque. Existiam, naquela época, a educadora era uma criança, recém-nascida. Então era Colmeia e União, as tradicionais. Certo. E a rivalidade. Houve uma mudança muito grande na Rádio Colmeia, que mudou de proprietários, e veio uma turma bem disposta a dar uma sacudida. O que eles fizeram? Pegaram o que havia de destaque na Rádio União, inclusive o diretor-geral, o Carlito Jaimin, que era um locutor de altíssima qualidade, e o administrador da rádio. Foi para a Colmeia. Esse Carlito Jagmin, que a gente chamava de Carlito, levou junto com ele os principais locutores, os de destaque. Não gosto de usar que é principal, não, todos têm sua função. Mas aqueles que realmente tinham um nome já feito no rádio, tipo Miguel da Silva, Dolores, que fazia o Gentileza, a Wanda Scott, que morreu recentemente, se aposentou e morreu trabalhando na Rádio Colmeia, o Manduca, tiraram tudo da Rádio União e foi para lá. E de lá para cá veio uma turminha, veio o Ivan Vidal Portela. Fizeram uma troca, entre aspas, né? Veio o Ivan Vidal Portela, que era novo ainda, e mais alguns outros lá que não conseguiram manter o mesmo nível da Colmeia. A Colmeia investiu e a Rádio União, já com equipamentos totalmente
desgastados, superados, não conseguiu manter o mesmo padrão. Aí houve esse desequilíbrio, uma se fortaleceu, a outra não. Aí a Lulu tinha vindo junto a Lulu e o Renê vieram junto nesse pacote da Colmeia. Saíram da Colmeia e vieram para a União. Na União, a Lulu era só secretária e o Renê fazia a redação do informativo, não era locutor, do informativo Tupi. Tupi. O que acontece? Foi. A Lulu foi chamada para dirigir a rádio. A rádio. Ela era secretária, passou a diretora. Uma função nova para ela, competente e tudo, mas ela era jornalista. Brilhante. Escrevia uma pena, ela e o irmão, 2 penas brilhantes. Assumiu, talvez não tivesse o tino comercial. Então foi levando e foi abrindo espaço. Eu senti que tinha espaço para crescer daí. Entendi. Eu já era técnico de som. Firmado, cheguei a ganhar 2 anos seguidos o prêmio de destaque do ano como sonoplasta. Tudo bem. Aí, um dia tive uma conversa com ela, pedi. Faltava isso. Lulu, posso fazer um horário? Fui lá, ficou olhando, e foi me abrindo espaço. Ela foi me abrindo espaço. Aí, posso criar um programa? Posso. Criei o Fã Clube RD. Fã Clube RD. Um programa de cartinhas e telefones. O ouvinte escrevia, ou telefonava e participava do programa. E foi um sucesso. Aí eu criei coragem, eu ia a Curitiba gravar. Tinha uma gravadora do ex-prefeito União da Vitória, Farid Guedes. Não me cobrava nada e gravava jingles para mim, spots, com chamadas, com aquelas coisas que animam o programa, vinhetas. Gastava do meu bolso na compra de discos. Tempo que você ia comprar, trazia o que tinha de sucesso em Curitiba, assim, lançamento, tudo. Eu vinha para cá porque aqui não chegava. Até chegar demorava. Então o programa explodiu, foi embora, me firmei. E ela foi me abrindo espaço. Aí as crônicas que ela escrevia, ela começou a... Tinha uma crônica ao meio-dia que era falando francamente. Eu queria fazer a apresentação. Então ali foi o... Nem sabia que ele foi o início do jornalismo para mim. Certo? Aí um belo dia, ainda eu era sonoplasta. Havia as corridas de rua. Corridas ciclísticas e de pedestres. A grande prova ciclística, um Terstel. Era um sucesso na região, né? A cidade aqui. E a Lulu montou vários postos. Digamos, se não me engano a memória, 6 postos. Cada um cuidava de um posto. E quando passava o pelotão, você entrava. Terminou aqui, o outro já lá na frente. E aquela chamadinha que até hoje funciona. E não havia locutor suficiente. Eu fui de auxiliar de um outro que também não era locutor, mas era bem mais experiente que eu em rádio. Não vou dar o nome. Mas... Aí fomos lá. Quando chegou a nossa vez, o nosso posto tava devagar. Tava devagar. E foi. Aí o colega me deu o microfone para mim falar, eu entrei imitando a Bandeirante no melhor estilo. Diferenciando até dos colegas. Entrei no estilo da Bandeirante. Eu era muito fã dos grandes narradores de esporte, né? Entrei. Já chegou um talento. Você faz esse posto, só você aí. Abriu, então senti que... espaço. Daí eu achei que eu poderia ir mais longe. O que fiz? Não sei se eu ouvi falar, Jaque. Eu criei um programa chamado Alegria no Galpão. Programa de auditório, um auditório antigo da Rádio União, tinha capacidade para 600 pessoas. Nossa! 600 pessoas. Eu comecei esse programa no domingo à noite. Era duplas
sertanejas, evidente. Duplas regionais, eram sanfoneiros, violeiros, gaiteiros, imitadores. A gente anunciava que abria um espaço para imitadores e encerrava o programa com uma trova. Um jogo de repente. Sim. 2 repentistas duelando um frente ao outro, como tem lá no Nordeste, os dois se batem. Só que no ritmo gaúcho aqui, a trova gaúcha, sim, o repente gaúcho. E aqui tinha o Sabiá, Bem-TV, Diamante Negro e por aí vai, os trovadores da época, a gente foi juntando e o programa foi à noite. Para você ter uma ideia do sucesso, eu cobrava ingresso. Sim. Eu arrumava prêmio durante a semana para distribuir à noite, sortear para quem comprava, fazia brincadeiras de todo jeito. Era um programa de família. Estava lá a família toda, concorrer aos prêmios e ver o pessoal da prata da casa. Show. Então, nesse período assim, eu tentei... O que eu tentei fazer? Alguma coisa diferente. Só que o diferente eu ainda não estava preparado. Então levei comigo um auxiliar, um colega, que não era locutor sempre, e que me fazia a segunda voz. Quando eu estava dando o pique, eu precisava sair tomar um gole d'água, dava algum probleminha lá, ou tinha que ir lá, não tinha programação. Às vezes tinha que resolver tudo. Os convidados iam chegando sem aviso, sem inscrição, não ensaiava durante a semana. Sim. Eu ia ter que cuidar lá, então eu tinha sempre passei a convidar um colega. Tive o Rudy Mauri Faix, que falecido, era técnico de som. O Nhosé, coloquei lá. O Osmair deu uma passagem, mas o Osmair não gostava de microfone. Cuidava da bilheteria para mim, me ajudava em tudo. E assim foi levando, sempre alguém junto. E o programa tinha uma temporada. Terminou a temporada, descansa, volta no outro ano. Pra você ter uma ideia, eu ganhava 2 salários por mês. O programa me dava 4 salários por domingo. Por domingo. De bilheteria. Então eu senti que se tivesse criatividade, boa vontade e um apoio, dava para ir desenvolvendo. Então, ali eu fui fazendo. Cada coisa que eu sentia vontade de fazer, eu pedia para fazer. Sim. E recebia autorização. Carta branca. Vai. Até que chegamos aí onde você me conheceu. Que legal. E me conte outro episódio, Os Irmãos Maltauro. Seu irmão, o senhor chegou no rádio antes do seu Dorley. Você carregou ele para o rádio? Sim. Você trouxe ele para o rádio? Como que foi essa parte da história? Quase 3 anos depois que eu já estava na rádio, eu puxei o Orley. E Orley, um gênio bem diferente do meu. Orley introvertido com alguns e extremamente extrovertido em outros. Brilhante, mas um gênio talvez... Quem é mais velho, senhor? Eu. Você é mais velho? Eu era 2 anos mais velho que ele. E Orley era um cara, eu digo sério, porque não era desses... Eu fazia brincadeira de todo jeito. Certo. E ele não, ele trabalhava, sentava, um cara que, como ele foi até o fim da vida dele, um profissional sério, seríssimo. Não falava besteira na hora da besteira. Então, ele chegou lá, entrou também e fez o mesmo caminho aqui, o mesmo percurso. Foi para a técnica de som e passou depois para a locução e foi... Para você ter uma ideia, do Orley, um dia, um amigo nosso, um locutor, brilhante locutor, um vozeirão, estávamos todos ali naquelas brincadeiras e o Orley entrou para assumir o trabalho na função e o cara passou a mão na bunda dele. Mas não sei se por querer ou não, nós estávamos todos brincando, talvez quisesse ter dado. O meu irmão virou perto de gente. Orley era muito forte, fisicamente dava bem mais que eu.
O Orley virou e pegou o locutor e ergueu do chão. Só não deu e só não ter surra porque você não me aguenta. E o Orley era um guri. Então era um gênio dele. Sim. Brincadeira, mas mais serião, assim. Muito sério. Competente ao extremo. Desenvolveu uma carreira... Bom, eu não preciso falar. Eu me aposentei e ele continua até morrer. Morreu fazendo o que ele gostava de fazer. E sabia fazer, né, já que quem o conheceu sabe do que eu estou falando. E teve uma informação assim que agora eu não me recordo quando eu descobri isso, mas que vocês, em um período, os dois narravam, né? Competições dos Jogos do Iguaçu e eram concorrentes, entre aspas, em emissoras diferentes. Também teve isso, né? Sim, foi quando eu estava encerrando minha carreira de locutor esportivo. Eu tenho até hoje, como é que eles chamam? Nó nas cordas vocais. Uhum. Calo nas cordas vocais. Me surgiu nos anos 80, no início dos anos 80. Mas eu comecei a transmitir futebol junto com o Iguaçu. Certo. Em 1971, eu fui fazer o meu primeiro jogo. Para você ter uma ideia, Jaque, eu nunca fui jogador de futebol, nunca gostei de jogar futebol. Mas gostava do futebol? Não gostava de futebol. Gostava de fazer pelada com a piazada, jogar pelado. Mas eles me colocavam só quando faltava alguém. Porque eu era ruim Era mesmo. Reserva da reserva da reserva. Eu era ruim. E o Orley era bom de bola. Forte e bom de bola. Aí, um dia faltou o saudoso Israel Pastucci. Lembra do Pastucci? Sim. Ele era o comentarista esportivo da Rádio União. E o Alfredo Alberto Munhoz de Mello, um grande locutor, era o narrador. Mas ele era funcionário do antigo IBC, o Instituto Brasileiro do Café, e um dia teve que viajar. Uma semana viajou e tinha um clássico do futebol amador, União e São Bernardo. Lá no campo do São Bernardo Antigo. E ele não pôde vir e chegaram em mim, você vai... Eu nem em campo não ia. Aí deu a tremedeira, porque é aquilo que eu disse já, que eu via os grandes locutores, as grandes rádios, e ficava pelos cantos, transmitindo sozinho. Sim. Brincando de locutor. Sabe? E eles viam na rádio, sempre meu jeito, daquele jeito. Aí o Pastucci chegou e disse, Ayrton, você vai transmitir. Quando ele falou isso, transmitir o quê? Não, porque o Alfredo não vem, e nós falamos com ele, falamos com a Lulu, você vai transmitir. Mas eu não sei. Sabe? Você anda pelos cantos transmitindo, o pessoal sabe que você sabe. Vamos conversar. E me deu uma aula de futebol. Ele era técnico. Mas não adiantou. Aí o que eu fiz? Eu fui no Orley, digo, Orley, me ajude. Me ajuda. Onde é que é a meia-lua? Os locutores diziam meia-lua, eu não sabia o que era meia-lua. Eu também dizia, mas não sabia. Eu só sabia onde é que era o gol, a área grande. Ele pegou um papel, como é que chama? Uma prancheta? Uma prancheta e começou. Riscou, desenhou bem certinho o campo. Aqui aí é a lateral. Quando a bola sair, não pode. Ela tem que ficar dentro das 4 linhas. Me deu um show e me explicou tudinho como é que era. E a ponta direita. Ponta direita vai de lá, do meio campo para frente, no lado direito, até a linha de fundo. Assim. Você vai ser sempre, é o camisa 7. Me explicou tudo. Aí eu achei que estava preparado, fui transmitir. Que tremedeira, Jaque. Que tremedeira. Fomos. Fiz mal, mas pense num mal, que eu reconheço até vergonha de lembrar. Mas fiz. E de vez em quando ainda o Pastucci me dava um gole de... Ele tomava cerveja, bebia cerveja. Toma aí pra se esquentar aí. Pra ficar mais solto. E foi a minha primeira. Daí, com respeito ao Orley, Orley não narrava jogo no início do Iguaçu. Eu narrava. Fui anos narrando. Daí eu fui estudar em Curitiba e trabalhar lá.
Fiquei até 77 lá. Narrava os jogos do Iguaçu, saía lá de Curitiba, pegava um ônibus lá e ia até onde o Iguaçu ia jogar. Mas era um desgaste tremendo. Sim. Eu tinha família, eu tinha o emprego e eu tinha faculdade. E já não tinha mais aquele ânimo também para estar viajando. Aí fui. Eu voltei para a União da Vitória, narrei mais... Até 80, acho que narrei. Daí digo, vou parar com o futebol. 80, 81, aí a garganta começou a... Começou a pegar. Dei uma parada. Nisso urlei. Eu não tô, ele entrou. E entrou com todo o pique. Extraordinário. Tomou conta aí, fazia eco. Um grande narrador. Orley chegou a narrar para Guaíba. Orley narrou, recebeu convite no Rio de Janeiro, não lembro qual é a rádio, recebeu convite. Florianópolis, Joinville, fez o Campeonato Brasileiro por Santa Catarina. Legal. Então, Orley realmente um grande locutor. Mas na época eu tinha parado, senti que não dava mais e resolvi um dia voltar. Voltei para o microfone. Transmiti um campeonato só. Vi que não dava mais. Uma que o Orley era muito bom. Não tinha como concorrer. E outra que eu realmente não podia mais com ninguém. A minha garganta não... Já começou a sentir bastante. Não dava mais. Era 2 palavras, você precisa dar uma emoção. Orley era um cara extremamente técnico. Conhecia, porque ele jogou futebol. Conhecia tudo. Tudo. Eu não era nada, eu era pura emoção. Eu só transmitia baseado na emoção. Tanto é que criei bordões, o pessoal lembra do tempo. Como é que eu vou fazer para mexer com esse pessoal? Para ganhar audiência dos outros. Sim. Um dia, camarada, ataque lá, o cara chutou, a bola foi lá na caixa d'água. Tem a caixa d'água ali no ferroviário. Eu gritei, raspa o poste. A negada virando para mim, pra cabine lá, uns davam risada, outros batiam palmo. Gostaram. Então, nesse sentido, eu era pura emoção. Orley, além da emoção, tinha a parte técnica, um grande locutor. E também migrou além do esporte, né? O Orley ficou no rádio até, que nem o senhor falou, até morrer, né? O Orley só não tentou ir fundo no jornalismo. O resto... Ele era bom locutor, ele era locutor noticiarista. Apresentava-se. Que trouxessem para ele fazia. Mas ele não era... O Orley não gostava muito de política. Da política, aliás. Não certo. Era, Orley não era chegado. E eu, pelo contrário. Gostava, sempre gostou. Eu, com 11 anos, meu pai era vereador, que é tempo gratuito, e eu ia toda a reunião na Câmara e sentava lá e ficava vendo o pai na Câmara. Quando o pai foi presidente da Câmara, eu já estava um pouco mais de idade, e já estava até no microfone, eu ficava olhando lá e ia ajudar o meu pai com dificuldade. Meu pai não era um doutor. Ele aprendeu na prática, conduzia brilhantemente, mas eu sentia que eu podia ajudar. Então, quando eu via alguma coisa no plenário, coisa que dava para ajudar, eu ia lá e cochichava com o pai. Sabe? Então, eu desenvolvi o gosto pela política. Eu adoro a política. Eu adorava até surgir essa porcaria de direita e esquerda. Sim. Sabe? Que eu não consigo entender um Brasil como o nosso se dividir como se dividiu politicamente, ideologicamente, a ponto de irmão não respeitar irmão, não existe mais respeito em família, amigos. A gente se reunia em bares, tomar cerveja do sábado, falava de política, cada um tinha seu grupo, seu vereador, mas jamais... E estava tudo certo. Tudo certo, cada um segue a sua, a vida segue. Então, política sempre gostei. Ele não enveredou pela política e, consequentemente, pelo jornalismo, que é um campo, sim. Totalmente diferente dos demais, sim. O jornalismo. Sim. É preciso, você que está aí, já que eu sei que você tem isso, eu me lembro quando você foi lá para Itapuá. Sim. Verde, né? Sim. Foi fazer tua experiência lá. Um dia eu te encontrei em Curitiba e você disse que estava fazendo uma excelente escola. E que escola? Né? Então é assim... Você vai, faz jornalismo, nada impede que você faça um programa de entretenimento, do que vier. Você tendo vontade e estando no sangue o rádio, você faz. Comigo era assim.
Que legal. E nesse todo esse tempo, são muitas e muitas histórias, né? O que o senhor lembra aí das grandes coberturas, seja voltado à política, ao jornalismo, a parte ruim, a parte boa, porque sempre tem, né? Eu lembro não gosto de lembrar. Lembro, eu não vou dizer que eu tenho vergonha, eu lembro de alguns fiascos. Porque mas fiasco, quem nunca, né? Eu ainda não era locutor efetivado e me puseram uma noite para cobrir a chegada do fogo simbólico da pátria, na semana do 7 de setembro. A praça, imagina, televisão era mínima naquele tempo, engatinhando, né? Praça lotada, Hercílio Luz ali, e eu fui lá. Mas teve um amigo radialista meu, dos veteranos, colega, que viu que eu estava nervoso e me levou ali no Bar do Lucas, antigo Bar do Lucas, em frente ali, não sei se conheceu, lanchonete do Lucas. Foi lá e pediu um cuba e me deu 2 cubas e daí eu pedi um bolinho lá que o Lucas fazia, comi e fui para a praça. Só que eu era guri, fraco, nunca aguentei a bebida. A bebida me derruba, mas nunca fui. Tô lá, me empolguei na narração e comecei a fazer o meu improviso. Eu improvisava bem, comecei a soltar. E com alto-falante. Não atentei para isso, que tinham posto um microfone junto comigo. Não que eu fui fazer o cerimonial, não. Eu fui transmitir para a rádio. Eu estava narrando para a rádio a chegada do fogo. E o pessoal lá encostou o microfone do som lá no certo costado da minha besteirada lá e colocaram ali. E foi. Fiz tudo direitinho. Só que no final, eu fui agradecer e eu disse: e aqui encerramos mais esta grandiosa jornada esportiva. Não tinha nada demais em si, né? Uma jornada, eu quis dizer cívica. Que era o fogo simbólico. O termo certo seria o cívico, mas eu, acostumado com o futebol, eu disse esportiva. Eu transmitia vôlei, basquete, essas coisas, tudo. Foi uma risadarada, Jaque. Foi uma risada. E o senhor nunca esqueceu? Não, até na rádio os caras, em vez de me ajudar, ele tirar sarro de mim como se eu tivesse feito a maior besteira do mundo. Essa foi uma. Mas, deixa eu ver assim, cerimoniais. Quantos cerimoniais? Eu fazendo para a rádio, nos anos 90, eu fazia. E ao mesmo tempo para a prefeitura. Só que, diferentemente, eu disse para vocês, já que na época eu não tinha o digital, não tinha nada, eu não gostava de escrever o que eu ia falar. Era um improviso. Sempre improviso. Então eu olhava ali, via quem que estava lá e sem técnica nenhuma eu mencionava as autoridades e convidados presentes. Sem errar o nome, beleza. Mas trocava a posição. Chamava o prefeito em primeiro lugar, que era ele, e depois os outros eram os outros. Sim. Né? Até que um dia eu estou fazendo e chegou um cidadão lá, um militar, encostou em mim e disse: olha, não é assim que se faz. Mas em particular, eu senti. Está na hora de eu começar a ver como é que é. Sim. Aí fui procurar manuais de cerimonial, essas coisas, me inteirar. Foi estudar o negócio. É o mínimo que eu tinha que fazer, né, Jaque? É o mínimo que eu tinha que fazer. E uma vez, no Concórdia, também locutor novo, ainda solteiro, né? Eu gostava sempre de usar gravata, terninho. Tinha uma recepção lá, um evento lá no Concórdia, que era político. Mas naquele tempo a Revolução era mandante, que organizava todos os eventos, né, cívicos. Tinha um cerimonial do batalhão, cerimonial. Eu cheguei lá não para trabalhar, mas fui como convidado e também
fui ajudar na transmissão da rádio. Me pediram para fazer a transmissão. Tudo era muito transmitido antigamente no rádio, né? Tudo era transmitido. Aí eu tô fazendo a transmissão, fiz. E um camarada me olhando. Eu conhecia ele, um militar. Terminou, ele veio falar comigo. Fez um monte de perguntas, me deu os parabéns. Eu não errei nada. Me deu os parabéns, ele viu a transmissão. Não fiz cerimonial, fiz a transmissão. Aí aquilo me incomodou. Ele disse, perguntou idade, perguntou se eu assunto, tudo, se eu estudava. Eu disse que estava na faculdade de filosofia. Fazendo letras, faculdade de filosofia. Ele quase caiu de costa quando eu disse que fazia faculdade. Como se o radialista não pudesse fazer. Fiquei um cara inteligente que nem ele. Aquilo não me marcou. Aquela situação foi outra que me deixou assim meio fora do ponto. E aconteceram outras que eu procuro não guardar, não ter coisa desagradável. Né? Mas essa, a do cerimonial do fogo do simbólico, achei nada errado, nada. Pode tirar acontece. Sarro, que isso é normal. Agora essa do cara ficar me observando ali, para a gente fazer uma observação dessa de que estranhava que eu estava estudando. E de gravata. Todos os radialistas, camisa de manga, sabe como é que é. Então, mas era um gosto, né? Eu gostava. Estar em público, eu acho que eu tinha a obrigação de estar mais ou menos apresentável. Fez vários também cerimônias, né, cerimoniais. Então, às vezes um improviso precisa de você tem que estar preparado, né? Então, essas coisas assim, né, Jaque? E quem trabalha em rádio tem essa carga, né? Esse peso nas costas, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Se preciso for, tem que entrar em ação. O que você vai fazer? O improviso, se falhar, você está ferrado. Comigo, no final, até uma das coisas que me incomodou no final da minha carreira, Jaque, enquanto funcionário de cerimonial, da prefeitura, eu que organizava, uma vez eu troquei o nome de uma pessoa. Haviam duas pessoas com o mesmo nome. Certo. E eu fui mencionar uma e lembrei da outra. Entendi. Então, e saiu, né? E a pessoa não gostou, me chamou. O que você está pensando, em particular? O que você está pensando? Não sabe meu nome? Pô, não gostei. E a derradeira gota d'água, que eu vi que eu estava fazendo um dos maiores eventos administrativos de política da vida. Veio a equipe do governo para cá. Veio o secretário-chefe da Casa Civil. Deputados do Paraná inteiro, porque era um evento estadual aqui. E talvez estivesse presente. Eu escrevi o cerimonial. Escrevi e submetia, como sempre fazia, a apreciação do prefeito e do chefe de gabinete. Sempre fazia isso. Falta alguém, quer pôr alguém, quer alterar a ordem. Sim. Sabe como é que é político? Olhava, não, tá bom. Tirei cópia para cada um e fui no outro dia que era o cerimonial. Daí fui pro cerimonial, chegou lá, demorou, cheio. E eu comecei a mencionar de acordo com o que escrevia. E em determinado momento me chegam 2 colegas, assessores do governo e do deputado, um assessor do prefeito aqui e o outro assessor do deputado. Os 2 principais que organizaram o evento era deles. Aí, Ayrton, o que é? Ou agora não anuncie fulano, anuncie fulano. Não vou dar nome para não... Sim. Eu peguei, mas por quê? Não, eles estão sabendo, eles querem assim. Peguei, anunciei. Quando eu anunciei aquele que não era para ser, que era bem mais tarde, ele quase caiu duro. Olhou para mim e eu... me perdi. Não quis constranger. Sim. Aí fui salvo pelo deputado Alexandre Cury. Pedi assim, deixa que eu falo, porque eu tenho que sair mais cedo.
e falou. Os caras voltaram e insistiram. Agora pode anunciar. Anunciei de novo o cidadão lá, e o cara sonhou comigo essa noite, Ayrton. Todo mundo deu risada. Sim, Passei sim. uma vergonha. Aí me veio na cabeça que eu digo, vou criar um caso aqui agora. Eu vou pegar o cerimonial e vou mostrar o que eu escrevi e como e por que eu... Quem mandou eu tinha Sim, riscado ali, fazer né? as alterações. As alterações. Mas digo, puxa, eu vou criar daí uma situação mais constrangedora ainda. Aguentei o pau sozinho. Sim. Quase chorei, já. Acredito. Quando terminou o cerimonial, eu não sabia onde pôr a cara. Não sabia onde pôr a cara. Revoltado comigo mesmo, porque eu deveria ter bancado mais duro e Sim. colocar. Não, isso aí foi fulano e fulano que Sim, veio alterar aqui. Sim. Não fiz. Daí eu vi que está na hora. Cheguei em casa quase chorando, contei para todo mundo lá, digo, não sirvo mais para isso. Então fui desativando aos poucos, os outros foram aparecendo, até que em 2019 eu vi que eu estava totalmente fora do ponto, do processo. Eu digo, é hora de parar, não preciso mais dessa situação, está me submetendo a uma coisa que está me fazendo mal, né, Jaque? Então, na vida do radialista, você queira Deus que você nunca enfrente isso. Mas o cerimonialista é o visado. O povo pensa que é ele que está... Não, você faz aquilo porque tem uma hierarquia a obedecer, tem um cerimonial a ser seguido. Então não é de acordo com... Mas passou, coisas ruins ficaram no passado. Que legal. Né? E grandes coberturas. Tivemos a enchente de 83, nós conversamos ano passado, né? Para o nosso documentário também. Foi uma época... difícil para todo mundo, né? E até o senhor contou um pouco de como foi, né? Aquela cobertura, cedendo material para grandes emissoras, fazendo também esse tipo de cobertura, também marca a carreira, né, seu Ayrton? Então, Jaque, essa destacadamente é maior, né? Mas vou te contar me veio a lembrança quando estava te falando. Nos primórdios lá do jornalismo e do rádio, do meu tempo, primórdio do meu tempo, a gente fazia muita cobertura ao vivo, tentava fazer, mas não tínhamos a garantia técnica tecnológica que tem hoje. Para você ter uma ideia, o telefone tinha 3 dígitos. O da Rádio União era 642. Para você conseguir uma ligação, você tinha que pedir um dia antes e ficar esperando. Bom, e foi construída a usina Salto Grande do Iguaçu, que substituiu a antiga usina Chileme. Não sei se ouviu falar. Essa não. É de uma empresa familiar, da família Chileme. O escritório é ali onde é a Copel hoje. Certo. E eles tinham uma barragenzinha da própria empresa perto de Cruz Machado, ali, onde tem aquela cachoeirinha ali. Então eles tinham que abastecer a cidade. A luz, a cidade se desenvolvendo, a luz apagava meia-noite, desligava. Racionamento. Voltava no outro dia às 6 da manhã. Veja a dificuldade. Imagine. Meia-noite, geral, sem luz. E no dia da inauguração dessa nova usina do governo, nós inventamos de transmitir. Mas como transmitir? Sem telefone, sem nada. Não existia unidade móvel, nada. Era o tal do rádio amador. Não sei se ainda existe hoje. Sim. A figura é um cidadão, ele é um amador, apaixonado pelo rádio, que desenvolve, faz cursos. É um comunicador particular, né? E o equipamento era uns caixotes que você precisa ver, não tinha mais tamanho, era um banheiro de grande. Um ficava na mesa, no estúdio, e o outro ia para o local da transmissão. Não conseguimos. E tentamos, só vinha aquilo, tudo picadinho, ruído e picado. Tivemos que nos contentar com aquele ruído, com aquele picado, e uma gravação, se não me engano, foi gravado num
caixote desse tamanho lá, nem gravador portátil não existia. Né? Então, são coisas que, em termos de cobertura, a gente fazia. Os Jogos da Primavera, era uma semana de pauleira, de manhã à noite, a rádio abria o espaço direto. Transmissões memoráveis, que motivavam a cidade inteira. Quando o Túlio de França estava decidindo, a cidade inteira ia para lá, porque a rádio puxava. Sim. E éramos só nós da rádio que fazia esse tipo de transmissão. Então, corrida de cavalo, inventei de transmitir uma vez uma corrida de cavalo já na raia, ali Sim. no Clube do Cavalo. Fui transmitir uma corrida de cavalo dali. Então, a gente... São as coisas assim de... Inovava também, diversificava, sim, levava algo diferente. Né? Então, e sem contar as externas. Cada viagem que se fazia, havia uma participação ao vivo. Eu acompanhava o prefeito, eu tinha autorização certo. da rádio. A própria rádio fazia questão que você... Porque para a rádio era um prestígio, tá ao lado... pegando ao vivo uma promessa do governador, um papo do governador, ou de um deputado, alguma coisa assim. Então a gente, isso você mesmo, acho que já sim, fez, fazem até hoje. Sim. Se for preciso, vai. O Marcelo, às vezes, está lá fora fazendo. Sim. Então, com a referência a eventos, foram inúmeros. Mas eu me lembro dos fiascos. Os bons a gente deixa guardado aí. Que legal. Foram tantos os bons eventos que, nossa senhora. E os ruins eu não lamento, que nem esse lá do Salto Grande. São episódios. Episódios. Fazem parte da história, né? Da sua história. Para quem está ao vivo, está sujeito a tudo, né, Jaque? Até hoje, né? A gente às vezes tem que lidar com improviso. A tecnologia às vezes nos trai também. E né? como trai? A gente vê, eu vejo os colegas de televisão, os colegas de rádio sofrendo com a tecnologia. Não dá certo, como é que eles dizem? O delay, o não sei o quê, o não sei o quê, estão sofrendo ali para entrar ao vivo. Então o rádio muda tudo, se moderniza. Mas os imprevistos permanecem presentes, vão se permanecer presentes sempre. E tem que saber lidar com o imprevisto, né? Se não souber, você se perde. É verdade. E se perdeu, um abraço pro gaiteiro. Até conseguir pegar o fio da meada de novo. Não, você passa vergonha. É verdade. E ninguém gosta de passar vergonha, né, seu Ayrton? Tem isso também, exatamente, né? Ninguém gosta de passar vergonha. Falamos do seu irmão e o senhor também teve a oportunidade de trabalhar com muita gente legal, bacana, uns que já partiram desse mundo, né? Muitas histórias. Isso também dá uma saudade, né, seu Ayrton? E como já que eu nas minhas orações, eu lembro sempre de alguns colegas com quem cresci no rádio. Por exemplo, Rude Mauri Faix, me ensinou técnica de som. Era cunhado do Ivan Vidal Portela. O Zé, eu fiz com o Zé uma vez aqui, uma alegria no galpão especial de Natal. Nós sofremos o que ficamos preocupados. Tinha fila de crianças e famílias até lá na antiga Grande Rio. E para baixo a mesma coisa. E já não tinha mais para onde pôr gente. Eu organizei um Papai Noel com prêmio, isso eu conseguia no comércio, mas prêmios. E os cantores e cantoras e artistas e pá. E na hora eu não tinha como fazer entrar. Aí comecei a sofrer a pressão, eu e o José, a sofrer a pressão dos pais. Que queriam pagar 10 vezes o valor do ingresso, porque a criança estava chorando para entrar. Sabe? Aí a gente foi espremendo, de repente começou a estourar vidro. Os vidros do auditório, talvez pelo calor da população ali dentro, aquilo parecia foguete lá dentro, foi um susto. Imagine. Um susto enorme. Bancamos, o show continuou. Fizemos, distribuímos o prêmio. Tivemos que prometer para os pais que ali estavam, para as crianças, que na segunda-feira faríamos outro. Papai Noel. Lotou do mesmo jeito, só não fizemos. As filas não foram tão extensas, mas o auditório da rádio não tinha onde pôr gente. Eu trazia o Belarmino e Gabriela, fiz com o Rude isso. Conhecia a dupla? Não. Nossa, era a única dupla paranaense que realmente conquistou o Brasil.
Belarmino e Gabriela. Os mais antigos sabem do que eu estou falando, não vou entrar em detalhes. Trouxe 4 vezes eles aqui em União da Vitória. E era sucesso. Eu ganhava o plano inteiro. Fiz um baile na rádio. Fizemos um baile, eu e o Rude, um baile junino. Era muito grande a rádio, então, mesas. Meu Deus do céu. Que bailão. Ganhei pro ano inteiro. Pro ano inteiro também. E diversão garantida, era Sim. família, a gente deixava. Era bom para os dois lados, Para todo né? mundo. Até que foi passando a época do auditório. Passa, tudo passa. Sim, tudo é fase, né? Nós fizemos programa de juventude no auditório, programa de criança no auditório, aos domingos às 10 da manhã, Mini Guarda era o nome. A infância canta, Mini Guarda. Com crianças, mães brigando porque queriam ver os filhos cantar. Tudo desse tipo assim. Mas se perguntou dos colegas, vou ser mais subjetivo. Eu tive os colegas de técnica que me ensinaram, que me receberam. O Rude, que faleceu, os demais. Tem ainda vivo o Marcos Roberto Matos, que é da Padaria Rica. O Marcos Matos. Sim. Também me ensinou a fazer técnica, sonorização. Dos outros, assim, o argentino Dalbó, falecido há algum tempo atrás, que era o pioneiro de todos os radialistas. E na locução, a gente conviveu com grandes e não tão grandes. Para você ter uma ideia, o Antônio Dias do Rosário, que morreu recentemente, uma das melhores vozes do rádio brasileiro, veio de Joinville, casou com uma prima minha, trabalhou na Educadora, trabalhou na União, excelente voz. Nós tínhamos aqui, apareceu uma dupla, no tempo da Lulu Augusto. A Lulu era uma artista, na verdade. Administradora não, ela era uma artista. Essa dupla era J.A. e L.A. de Araújo, José Aldair e Luiz Alberto de Araújo, 2 gaúchos que vieram. O José Aldair apresentava o GBUX, saiu daqui e foi apresentar o noticiário da GBUX na Guaíba. Mas um improviso, uns monstros do rádio. Mas naquele tempo o radialista era itinerante, não se fixava em cidade. Sabe como é que é? Peregrino. Sim. Trabalhamos com isso. Daí apareceu, a Lulu contratou Manuel Atílio Trevisan Muzilo. Manuel Muzilo, da Rádio Clube Paranaense AB2. Um monstro. Vozeirão, conhecia tudo de rádio, autor de novela, escreveu novela, a gente fazia novela ao vivo aqui, sabe? Eu sonorizei novelas no meu tempo de guri. Se imagine o autor, tá quase na hora da novela, ele está terminando o capítulo lá, o pessoal aguardando, tudo ao vivo, não era gravado. Sim. E você lê, ele te dava um monte de disco e dizia que estava na sequência, mas não dava tempo de você ver. Você ia pondo a trilha sonora da novela conforme às vezes dava cada embananada. Sabe? Era para dar risada, saía o choro, e assim vai, o efeito era assim. Então, o Muzilo, um grande radialista, tinha o Aderbal Maier, o Manuel, aliás, o tio do Borginho, lá de Joinville, que é daqui, filho do César da Silva. O César foi companheiro de rádio, pai do Borginho. O tio deles, um monstro do rádio, uma das vozes, o cara tinha 1,55 m, sondava de gravata, elegante, chapeuzinho com peninha naquele tempo, um vozeirão, eu admirava, eu ficava à noite escutando ele fazer o Velhos Tempos. Sempre inspiração. Não, eu não rolei para o Velhos Tempos, mas ele fazia. O tema era aquela do Francisco Petrone, Velhos Tempos Vividos, que não foram. E ele entrava cantando. Uma audiência extraordinária. A Dolores Duran, a grande radialista, na época, entre as mulheres, criou escola, foi ela. Saiu daqui, foi para a União, depois foram para Cascavel. Ela e o Miguelzinho. O próprio Carlito Jagmin, o Alfredo Alberto Munhoz de Melo, o Cadinho. Sabe, companheirão. O Nhosé. O Osmair foi comigo para a rádio. Ele era meu amigo, a gente ia namorar no 25. E
no matinê, no Cine Odeon, no Cine Luz, durante a semana, e veio comigo para cá. Só que nunca enveredou para o microfone. Nunca quis se tornar referência como sonoplasta no Brasil, certo. o Osmair. Você precisa ver. Tá da minha idade, enxerga pouco, mas brilhante. E faz o que gosta. Emissoras de fora queriam levar o Osmair para trabalhar com ele, principalmente para transmissão externa, sabe? Conhece tudo e não tem preguiça. É o que ele gosta. E gosta de dirigir muito também. E faz até hoje, né? É o que ele faz, né? Então, assim, teria outros. Claro, a história é tão longa, são tantos anos que teria outro. O Ivan Vidal Portela. Trabalhamos juntos. Quantos anos? Foi meu chefe, foi meu diretor. O René Augusto. Uma pena extraordinária. Você precisava ver um camarada para fazer sem curso de jornalismo, foi chamado para trabalhar na Manchete, no tempo da Manchete, era a época da Revolução. Não quis porque ele era funcionário do governo do estado, aqui em União da Vitória. A Lulu escrevia que deve ter um arquivo Delbray, deve ter um arquivo extraordinário da Lulu lá, né? Então, isso tudo passou. Esse pessoal, não lembro de que estejam vivos, a nova geração, o Jorge Yaredi, que hoje está lá em Curitiba, foi para a televisão. O pai dele, depois da Lulu, veio o pai dele da rádio. Com o pai dele que eu me firmei no jornalismo. Entendi. A Lulu me pôs, me deu todas as portas. Mas com o Jorge Yaredi eu firmei. A Lulu me dava para apresentar, aí com o Jorge ele me abriu uma porta que eu não sabia. Aliás, eu devia ter esse. Eu era um baita comerciante. E a rádio precisava de alguém que fosse para a rua. E o Jorge Yaredi, de rádio, não sabia ouvir, mas não conhecia nada. Então, eu e o Zé, ele nos chamou, nos deu carta branca para visitarmos o comércio, para angariar anúncios, para influir na programação, tudo porque ele não sabia nada, mas era administrador. A rádio foi embora. Então, são pessoas, cada um no seu estilo. Eu tenho muita saudade do que a Lulu, a visão que ela tinha para dar oportunidade às pessoas e a visão jornalística dela. Ela era uma mulher de gênio um tanto complicado, mas não posso abrir o coração para mim. Me deu a chance que eu precisava, me entusiasmou, me empurrou. Quando o Jorge pegou, eu já estava pronto. Só que o jornalismo daí ele me deu como chefe, daí eu fiquei redator, apresentador do maior informativo da região, que era o Informativo Tupi. Que legal. Né? E passou para a família, né? Esse gosto aí comercial, dos microfones, o Marcelo Maltauro também tem a sua história tão importante na radiodifusão. Então, também começou aí pelo senhor também? Gostou do negócio? Como que foi? Olha, já foi. Não há como dizer que não. A culpa é minha. O Marcelo, eu aquele tempo eu tinha a revista Gazeta do Sul e eu fazia a cobertura completa da Ansulpar, para a rádio e para a Gazeta. E também, nas horas folga, assessoria de imprensa. Certo. Mas era um tempo que não se exigia muito de horário, de compromissos. A legislação era diferente, sim, sabe? Você podia acumular. Hoje nem o jornalismo moderno não permite que você acumule. Ou você é profissional em tempo integral, ou você... Sim. Né? Aquele tempo não. Mesmo porque o rádio nunca foi uma fonte pagadora daquela. Você tinha que buscar o teu, como eu te disse, sempre buscando. Senão você vivia, dava para viver. Mas sim, a gente sempre almeja mais, né, Jaque? Mas daí um dia, o Marcelo, nós fechamos, eu tinha um escritório de representação de seguro, de documentação de carro, essas coisas, que o Marcelo que cuidava. Eu perdi o tempo. Aí acabamos fechando. Eu peguei um dia o Marcelo, vem cá, Marcelo. Dei um microfone na mão dele, fale aí. Por quê, pai? Fale aí. Aí
comecei a levar ele nas reuniões da Ansulpar, nas reuniões políticas, onde eu ia, comecei a levar ele com um gravador para fazer segurar para mim, porque geralmente eu tinha um cerimonial, alguma coisa, ou foto para fazer. Para te ajudar. Para me ajudar. Aqui, filho, eu pagava do bolso, né? Com autorização da rádio. A rádio permitia. Tá bom, você é o responsável. Eu não queria vir, a rádio sempre tem isso, o patrão sempre tem isso. E o Marcelo foi, só que o Marcelo caiu na graça dos prefeitos. E de todos. Até hoje. Ele era um guri, Marcelo, brincalhão, vivia contando piada, dando risada, estava sempre de boa com a vida. E os prefeitos gostaram do jeito dele. Ele ia gravar, em vez de eu ir gravar, eu ficava lá tomando minha cerveja de uma altura em diante e ele que ia fazer. E ele caiu, mas caiu mesmo nos gostos, que quando eu vi aquilo, eu fui dando mais espaço para ele e até que contrataram ele na rádio. E ele não saiu mais. Não saiu mais. Até hoje. Ficou, descobriu uma nova vertente, a veia comercial, essas coisas assim, mas é aquele espaço. Começamos lá, eu acho que já tem mais de 30 anos de rádio. Então... E tá ali, né? Já teve no microfone também, repórter regional, por esse conhecimento com os prefeitos da Ansulpar, que até hoje, né? O pessoal tem um carinho e até as pessoas perguntam, né? O carinho que tinham com ele me emocionava. É verdade. Sabe? O outro filho, o Preto... O senhor tem 2 meninos. Tenho 2. O Ayrton Neto, que é mais novo que o Marcelo, que é o Preto, mora lá em Chapecó, entrou na rádio antes que o Marcelo. Ou no mesmo tempo. E entrou já direto no microfone. Impostava a voz, e pai, foi. Daí foi para a FM. Ficou uns tempos, mas não estava... Aí arrumou namorada. Aí não estava casando namorada com rádio. Ele era um guri bonitinho, exibido, papai. E não ganhava muito, ganhava o que o radialista ganhava na época. Até que saiu dali. Arrumei um outro emprego para ele e ele abandonou a profissão de rádio. E o Marcelo ficou? O Marcelo nunca saiu. O Marcelo só encontrou na vida. Se especializou. O Marcelo estudou, né? Ele fez o curso de comunicação ali não jornalismo, ele fez relação pública, que é da área de comunicação na Uniuv. Ele fez uma pós, ele fez um estágio com os grandes nomes, daí começou... E gosta de política também. Também. E daí, mais tarde, já no tempo de Kaique, como amigos, eles eram amigos e ambos mais ou menos da mesma idade, Sim. O Kaique foi dando oportunidades a ele em outros setores que até então ele não tinha tido. E onde ele permanece até hoje. Graças a Deus. Que legal. E nós temos o prazer de estar aqui sempre com o Marcelo. O prazer e orgulho é meu de ver que está aí. Você cuida lá, rapaz. Cuida aí, guri. Cuida dessa voz aí também. É verdade. E ele tem, conversando aqui com o senhor falou que o senhor nunca impostou a voz, né? Não. E o Marcelo também tem esse perfil. A voz é sempre a mesma. Então, é de família mesmo. É da genética aí que ficou esse estilo. E por ter convivido bastante, né? Também, ia junto aí nos trabalhos externos, acaba se identificando e continuando. Influencia, né? Então, mas eu fico satisfeito de ver que o Marcelo agora já não é mais criança, já tem uma carreira consolidada, né? Você sabe da vida dele aqui melhor do que eu. Você cresceu junto com ele aqui no rádio. Então, eu vejo com satisfação que algumas pessoas que eu conheci você, já que nós estudamos juntos na Uniuv. Sim. Aquela turma que saiu está praticamente quase toda colocada na comunicação. E vejo que todos encontraram o seu ramo. Um no rádio, outro no digital, o caso do Eduardo. Você no microfone, eu pensei que você ia para a parte escrita, mas se consolidou quando foi lá para Itapuá, descobriu o teu caminho, né? A Vanessa, extraordinária, eu gosto muito da Vanessinha, do jeito dela. É uma figura. Ela é uma figura, aquela alegria,
coloca na voz, no comunicar com as pessoas. O Eduardo, até hoje me chama de seu Ayrton, meu vizinho, colega do meu piá, estudamos juntos e seu Ayrton. Uma das coisas da faculdade, já que me lembra, do nosso curso da primeira turma, nós entramos. Eu fiz o curso completo e parei no TCC, estava com 40%. Daí no mês de junho, maio, por aí, de 2000... Nós saímos da faculdade em 2005. Então, eu continuei, mas não fiz o meu TCC. Aí resolvi voltar. Voltei, todo o currículo, a grade toda concluída, né? Aí eu desenvolvi problemas de saúde. E daí sentido, aí eu penso também foi dando. Mas eu até esses dias falei com o Amauri. Sim. E vou falar com o Lúcio, vou procurar com algumas pessoas informações para ver se agora que eu estou aposentado, se há possibilidade de fazer alguma adaptação. A grade mudou, né? Sim. Se tiver alguma adaptação, é uma ou duas matérias. Sim. Né? Fazer e terminar o TCC. E ganhar o diploma também de jornalista. Comunicador social com habilitação em jornalismo. Mas eu sou preguiçoso. Sabe que eu nunca fui de me dedicar a isso. Talvez por ter a vida consolidada ali. Sim. Eu fui pro jornalismo na Uniuv, não pelo diploma, Jaque. Porque eu era tratado lá como profissional. Os professores me tratavam com uma mesura, papapá. Eu não era. Eu fui lá porque eu queria aprender a técnica do jornalismo, aprender o jornalismo. Sair daquele meu padrão superado. Eu sabia, comunicar a faculdade não ensina. Aquilo é próprio teu. Você vai desenvolver. Sim. Eu sabia comunicar, sei, mas as técnicas de jornalismo, o que deve fazer o jornalismo, o tal do líder, eu nunca havia ido falar em líder. Fui aprender lá na faculdade. Então, essas coisas, por isso que me levaram à faculdade. Fiz todas as matérias, eu sou contra o TCC. Sempre fui contra o TCC, porque eu sei como é feito por alguns. Sabe? Como existe uma indústria de TCC que, para mim, me ofereceram. TCC. Então, agora, só estou sentindo agora porque tenho tempo, quem sabe, um diploma para deixar lá para o meu neto ver como é que é. Para inspirar mais uns da família, né? Não trabalho mais com isso, então... Seu Ayrton, agora eu vou fazer umas perguntas aqui e o senhor vai responder com uma palavra ou uma frase. Pode ser? Vamos lá. Com uma palavra? Ou uma frase. Um sonho. Terminar a minha vida em paz, como estou hoje, vendo meus netos, meus filhos se encaminhando. Não almejo muito mais. Tenho tudo que eu queria, Deus me deu. Uma paixão. Uma paixão, a vida. A vida. Uma conquista. Foram tantas as conquistas que eu acho, pode não parecer para os outros, mas para mim, eu diria que ver os meus filhos com o mesmo gosto que eu tinha me satisfaz. Legal. Me deixa realizado. Uma decepção. Olha, eu não vou falar de decepção, já que me perdoe. A gente tem decepção, mas que fiquem lá atrás. Eu pedi a Deus recentemente que me tirasse, fui fazer a confissão e disse que eu queria ter o coração livre de sentimentos ruins, de inveja, da intriga, de vingança, de qualquer sentimento ruim. Aqueles que, por besteira, me prejudicaram ou não, vão lá, fiquem em paz, desejo a paz. Eu não decepção para mim não consta mais na minha vida. Legal. Uma frase. Uma frase.
Que Deus te acompanhe. Um dia inesquecível. Foram tantos, já que agora aí não tem como. Esse próprio último Natal agora, para mim foi um Natal inesquecível. Pela paz, que talvez só a idade possa proporcionar esse tipo de... Antes era aquela mucubuco, não, a paz. Mas tem tantos outros que a minha vida foi marcada. Quando eu me formei em Curitiba, foi meu pai e minha mãe na minha formatura lá. Esse anel que você está vendo aqui é de 77, quando eu me formei. Então, são tantas as emoções, como diria o nosso amigo Roberto. Né? Eu fiquei bravo ontem. Eu vi alguma coisa criticando o Roberto Carlos, assim, pejorativamente. Ora, o Roberto Carlos, gente, vamos aprender a respeitar aquilo que nós temos. O brasileiro não tem ainda o respeito por aqueles... O Roberto Carlos nunca teve uma vida manchada. O Roberto Carlos sempre foi um cantor para as gerações, todas as gerações. Quem está vivo hoje conhece o Roberto Carlos. Pode não ser aquele que mandava tudo para o inferno. Sim. Mas é o Roberto Carlos que canta Jesus Cristo. Né? O futuro, seu Ayrton. O futuro a nós pertence. Depende de nós. Nós vamos buscar o futuro, vamos trabalhar o futuro e vamos contar com uma ajudazinha, com um empurrãozinho, porque Deus ajuda. A hora que você procura, Deus ajuda. Eu senti isso na minha vida. Então, se você precisa dele, sabe como conversar com ele, você tem resposta. Ele te mostra, pode não resolver o teu problema, mas te mostra o caminho. E você vai fazer. Então, depende de você. Alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar aqui para a gente finalizar, fique à vontade. Fico. Eu gostaria de estar mais solto aqui, para lembrar dos amigos, dos colegas com quem eu convivi, que marcaram a minha juventude no rádio, alguns que ainda estão, mas eles sabem, se eu for falar de um só, vai ficar chato, porque existem outros. Depois de 40 anos, reencontrei um amigo que tenho a maior admiração, um radialista que eu considero espetacular por tudo. Aprendi com ele, o Wilson França, que está lá em Joinville. Reencontramos nossa amizade. Então, eu diria que desejo de coração que os meus amigos, que os meus ex-colegas estejam bem, os que se foram estejam em paz. Eu queria ter, como você colocou na tua pergunta, eu queria ter o meu improviso reavivado nesse momento, reativado, mas a idade já não permite esses arroubos de querer improvisar muito, a memória é falha, mas eu gostaria muito de cultivar amizades, gostaria muito de morrer com o respeito dos meus filhos e dos meus amigos. Um pouquinho, não que vá mudar lá na frente, mas é bom saber, enquanto a gente está aqui nesse mundo, que você está procurando viver em paz. Eu só quero, nessa idade que eu estou, Jaque, eu só quero paz e bem. E que Deus abençoe vocês. Seu Ayrton, muito obrigado. Obrigada, viu? Foi um Obrigada, prazer. Tudo de bom, muita paz e muita saúde, viu? Já que foi um prazer, eu nem falei do Britão, né? Mas vai lá, com quem convivemos. O Britão foi meu repórter esportivo no jornalismo. E há outros aí que o próprio Osmair eu gostaria de citar com mais ênfase. Mas sintam-se citados e abraçados, meus velhos e antigos e bons companheiros.